Pessoal, vídeo aula 7, parte 6, uma parte final aqui. Depois que a gente terminou de corrigir de realizar um exercício exemplo de correção parcial do fator de potência, vamos utilizar o resultado desse exercício numa escala ampliada aí de 10 vezes, para a gente analisar alguma coisa a respeito de vantagens de correção do fator de potência, necessidade, opções que a gente tem, das formas de correção, explorando esse exercício anterior. No exercício anterior, nós não chegamos a fazer o cálculo da corrente do capacitor, mas se vocês realizarem o cálculo aí da corrente IC no capacitor, só aplicar a lei de Ohm aí, fator tensão dividido pela reatância capacitiva XC, para 220 volts e 52 ohms, alguma coisa desse tipo, vocês vão achar uma corrente de 4,2 amperes no capacitor. Agora o que a gente vai fazer? Vamos transcrever aqui o nosso exercício anterior numa escala 10 vezes maior. Então vejam, a nossa corrente de 8,5 amperes, ela vai ter aqui 85 amperes. A corrente no capacitor, que era 4,2 amperes, vai ficar 42 amperes. E a corrente total após a correção, que a gente já havia calculado 5,93 amperes, aqui vai ficar 59,3 amperes. Então, o mesmo cenário, só que ampliado 10 vezes, ok? Então, a ideia-chave é a seguinte, pessoal. A exploração da vantagem da correção do fator de potência, ela se verifica em que região da instalação? Observem que ela se verifica nessa região entre a fonte e o nó de conexão do nosso capacitor paralelo. Por quê? Porque é nessa região que a corrente vai ficar reduzida. Por que a corrente ficou reduzida? Nós reduzimos a potência reativa em regime permanente. Ao reduzir a potência reativa em regime permanente, nós reduzimos a potência aparente. Ao reduzir a potência aparente, reduzimos a corrente total. Sempre cabe lembrar aqui que para calcular essa corrente que chega aqui no nó, não é correto a gente somar aritmeticamente essas duas aqui. Se a gente somar aritmeticamente, 85 com 42 vai dar 127 amperes. E não é 59,3. Por quê? Porque essas três correntes são três senoides defasadas no tempo. Essa aqui está avançada 90 graus elétricos em relação à tensão. Essa aqui estava com um atraso que nós vimos lá de 50,08 graus. E essa aqui ficou com um atraso de 23,07 graus. Então são três senoides defasadas no tempo. Não podemos fazer soma aritmética. A soma tem que ser fasorial, ok? Então observem bem que o benefício da correção do fator de potência, no que se refere à região da instalação onde ele se verifica, a região é essa. Tudo que está entre o nó de conexão do capacitor de correção e a fonte vai operar com uma corrente reduzida, ok? Agora, vamos imaginar as opções que nós teríamos fisicamente numa instalação real. Nós temos aqui o barramento do nosso centro de distribuição, nosso painel, um disjuntor, né, que vai proteger esse nosso circuito aqui. Esse nosso circuito, né, por exemplo, aqui uma tomada de um equipamento, 85 amperes, o capacitor de correção conectado em paralelo lá junto à tomada. Então, nesse cenário, a nível de correntes, o que a gente vai ter? 85 amperes só nesse trecho aqui, os 42 amperes no capacitor, e da tomada até lá ao centro de distribuição, a corrente total ela é reduzida a 59,3 amperes. Ora, se nós sabemos que vamos corrigir o fator de potência da nossa instalação ainda em fase de projeto, antes de executar essas instalações, o que a gente vai fazer? Nós vamos dimensionar os condutores desse circuito não para suportar 85 amperes, e sim para suportar 59,3 amperes. Isso vai me levar a uma seção de condutores menor
do que deveria ser se não tivesse o fator de potência corrigido com a instalação do capacitor lá junto ao ponto de consumo, ok? Então, a vantagem aqui seria econômica. Eu vou poder economizar dinheiro em cabos elétricos, uma seção de condutores inferior, não precisa suportar 85, basta suportar 59 amperes, os eletrodutos vão ter uma dimensão menor, etc. Ok? Então, isso vai acontecer se eu conectar o capacitor lá junto ao ponto de consumo, né? Eu vou reduzir o trecho onde a corrente vai ser superior, os 85 amperes. Eu só vou ter esse trechinho lá junto, né, à tomada, né, em que a corrente vai ser 85 amperes. Agora imagine o seguinte, se o proprietário dessa instalação, ou o arquiteto lá responsável pela instalação, né, tem uma preocupação estética e diz assim, não, eu não quero colocar esse capacitor lá do lado da tomada, porque vai ficar feio, vai ficar uma caixa lá feia, não gostei. O que ele vai fazer? Ah, vamos esconder isso lá dentro do centro de distribuição. Aí ele instala o capacitor lá dentro da caixa do centro de distribuição, porque não vai ficar feio. Não vai ficar feio, mas ele vai gastar mais dinheiro. Por quê? Porque o benefício que ele goza de corrigir o fator de potência vai se dar do nó de conexão para trás, ou seja, só vai ter 59,3 amperes aqui no disjuntor, tá certo? E em todo o trecho de conectores do centro de distribuição até o consumidor, nós voltamos à necessidade de dimensionar os condutores para 85 amperes e não 59,3 amperes. Compreenderam? Então, esse aspecto aqui de opções de instalação de correção de fator de potência, né, ele nos mostra bem a importância da localização, certo? Em ambos os casos, a gente está com uma filosofia de corrigir o fator de potência individualmente, para cada carga aqui, né? Então, imaginem que em vários equipamentos de ar-condicionado, nós teríamos, né, junto à tomada de cada ar-condicionado, um capacitor de correção de fator de potência, tá certo? Há outras filosofias de correção mais econômicas, né? Ao invés de a gente ter um capacitor individual para cada ponto de consumo, a gente centraliza um capacitor de correção num ponto de instalação para atender a totalidade dos pontos da instalação. Para isso é realizado um estudo que vocês vão ter oportunidade de realizar em administração de energia lá no módulo 4, tá certo? Onde vocês vão ter um banco de correção fixa de capacitores, vocês vão estudar o comportamento da curva de carga da instalação e vão dimensionar o capacitor, banco de capacitores geral pela média, né? De tal forma que não viole o fator de potência 0,92 em nenhuma época do ano, em nenhum horário do dia, tá certo? Ou vocês vão ter um sistema com um controlador eletrônico que vai ficar monitorando o ângulo de defasagem da corrente de tensão e automaticamente ele vai estar inserindo ou desinserindo capacitâncias paralelas para manter o fator de potência elevado, tá certo? Seria um controlador de fator de potência, que nada mais é do que um controlador lógico programável que vai monitorar o ângulo de defasagem da corrente em relação à tensão. Sempre quando ele verificar que esse ângulo ele está superior ao 23,07 graus, ele começa a inserir capacitâncias paralelas para reduzir esse ângulo e aumentar o fator de potência, ok? Sob o ponto de vista de necessidade de instalação, né, e de vantagem para a concessionária de energia elétrica, a vantagem é para todos, né? A gente pode enxergar aqui com um exemplo muito simples. Imagine um transformador de distribuição pública num poste aí no local da cidade, um transformador de 75 kVA de potência nominal. Ora, você sabe que esse transformador, ao longo do dia e ao longo de determinadas épocas do ano, ele vai trabalhar mais ou menos folgado, mais ou menos carregado, ou até mesmo sobrecarregado, tá certo? Dependendo do horário do dia, da época do ano, inverno, verão.
tá certo? Mas vamos imaginar assim, vamos trabalhar com média, né? Imaginem que um transformador de 75 kVA, né, ele, durante um dia, a potência média dele ficou em cima do valor da potência nominal, com essa característica, 75 kVA, atendendo uma carga ativa de 60 kW e uma reativa de 45 kVA. Isso levou ao fator de potência 0,8, que é o ângulo de 36,87 graus. Imagine se a gente corrigir esse fator de potência de 0,8 para 0,92. Isso significa que nós vamos eliminar 20 kVAr, que nós vamos botar um banco de capacitores com um QC de 20 kVAr. Então, vai ser reduzido de 45 para 25 kVAr, resultando em cima do limite aqui que a ANEEL estabelece, tá certo? Se agora a gente calcular a nova hipotenusa, a potência ativa ficou a mesma. Nós colocamos um capacitor, né, corrigindo o fator de potência. A nossa nova hipotenusa ela vai cair para 65,2 kVA, ou seja, já tem uma folga de 9,8 kVA em relação à potência nominal do transformador. O que isso significa? Se a gente operar com um fator de potência mais baixo, a gente está liberando capacidade de todo o sistema. Com o mesmo transformador de 75 kVA, nós podemos conectar mais consumidores agora ali da rua, nesse transformador, sem ter que aumentar a potência dele. Por quê? Ele vai estar operando, né, de uma forma mais eficiente. Né? A gente vai estar substituindo potência reativa, né, que a gente compensou, esses 20 kVAr que a gente compensou aqui, né, vão nos oportunizar praticamente mais 10 kVA de potência que nós poderemos conectar nesse nosso transformador, tá certo? Sem precisar fazer nenhum outro tipo de modificação. Ok, pessoal? Então, de uma forma geral, corrigir ou compensar o fator de potência para um valor mais elevado nos libera a capacidade de toda a instalação elétrica. A vantagem é para a concessionária, a vantagem é para o consumidor. Ok?